Beleza, beleza, galerinha. Vamos continuar então com a nossa aula sobre Revolução Francesa. Essa é a segunda parte da aula. Eu contei para vocês a parte inicial da Revolução Francesa, os motivos, ou contei para vocês no outro vídeo sobre como era organizada a sociedade francesa e os motivos da Revolução, e também falei sobre a primeira fase da Revolução Francesa, que é a fase da monarquia constitucional, né? Nessa fase da monarquia constitucional, o rei ainda governava, no entanto, é, ele passou a ser obrigado a obedecer uma constituição, né? O rei é obrigado agora a obedecer uma constituição. Então nós seguimos a partir daí. Eu contei para vocês também na aula passada, ou no, perdão, no vídeo passado, na primeira parte, que diante dos protestos e dessa obrigação dele ter que obedecer uma lei, uma constituição, o rei e a rainha Maria Antonieta procuraram fugir da França, tentaram fugir em direção aos Países Baixos, vizinhos da França, né? Em direção à Holanda. Mas quando eles estavam perto da fronteira para sair da França, foram descobertos num tremendo papelão que eles acabaram cometendo ali. Eles se fantasiaram, ou melhor, se disfarçaram de pobres, como se fossem pobres, mas foram descobertos e foram levados de volta para Paris, onde eles ficaram presos no Palácio das Tulherias, certo? Muito bem, então é a partir daqui que a gente vai seguir o nosso trabalho, contando para vocês. A França, então, eh, estava sendo governada uh, por uma assembleia constituinte. Então tinha o rei ainda, mas tinha a assembleia, né? O rei não governava mais sozinho. É como hoje você tem lá, fazer uma comparação, você tem lá o presidente, mas tem os deputados e os senadores, que é a assembleia, né? Então voltando para a França. Nessa assembleia, essa é uma coisa muito legal de saber, né? De aprender. Nessa assembleia, as pessoas, os políticos que faziam parte da assembleia, eles se dividiam em grupos diferentes, porque as pessoas têm opiniões diferentes, então elas se juntam em grupos. É assim que se formam os partidos políticos. As pessoas que têm opiniões semelhantes se juntam em partidos, formam partes, beleza? Então, lá na Assembleia, você tinha lá no centro da Assembleia, igual esse esquema que tem aí para vocês verem, tem a mesa que dirigia a Assembleia, né? E do lado direito da mesa sentavam os políticos que não queriam grandes transformações, que defendiam a monarquia, que queriam que as coisas continuassem mais ou menos como estavam, né? Às vezes defendiam até o retorno ao absolutismo. Eles sentavam do lado direito, beleza? Já do lado esquerdo sentavam os políticos que eram a favor de mudanças reais no sistema político, na forma de organizar a economia do país, na, na forma, na organização da sociedade. Eles sentavam à esquerda, certo? Eu estou falando no plural, os políticos, porque eram vários grupos diferentes, né? Então, mas o que é legal disso? É dessa fase da Revolução Francesa que surge a noção de partidos políticos de direita ou de esquerda. Falando de forma bem simples, assim, os partidos políticos de direita são aqueles que não procuram realizar transformações profundas, seja no governo do país, na economia, no sistema político ou na sociedade. Beleza? Geralmente os partidos de direita prezam por manter a ordem das coisas, a ordem entendida como forma de como as coisas estão organizadas, tá bom? Já os partidos de esquerda são aqueles que procuram promover mudanças,
né? Às vezes as mudanças são mais radicais, às vezes menos radicais. Por favor, vamos entender a ideia da palavra radical. Radical vem de raiz, não é algo ruim. Muitas vezes, quando se fala de política, as pessoas pensam, ai, aquele político é muito radical, como se fosse uma coisa ruim. Mas radical é simplesmente uma pessoa que procura impor ou procura promover transformações que vão na raiz do problema. Tá? Então, você tem alguns partidos políticos de esquerda que são mais radicais, porque vão mais na raiz dos problemas, e outros que são menos radicais. Essa é a diferença básica, e isso vai mudar muito de país para país, de época para época do país. Então, para fazer uma análise rápida do Brasil atual, a gente tem um governo de direita, o governo federal, estou falando do governo federal. O governo estadual também, né, do estado de São Paulo, mas fala do governo federal, um governo de direita, porque ele é um governo que procura manter a forma como a sociedade brasileira está organizada, né? Procura manter a forma como a economia, não procura realizar grandes transformações. E veja bem, grandes transformações no Brasil, pensando na sociedade, só para fazer uma análise rápida. A sociedade brasileira é uma das sociedades mais desiguais do mundo, né? Tem muita gente com quase nada de riqueza, de dinheiro, de terras, e pouquíssimas pessoas com muita riqueza. Então, seria muito importante que houvesse uma transformação profunda na sociedade brasileira, pelo menos, e aí eu estou expondo um ponto de vista pessoal, né? Só para vocês entenderem mais ou menos da onde vem a ideia de direita e esquerda na política. Beleza? Isso surgiu na Revolução Francesa, na época da Assembleia Constituinte, ou na época em que a França ainda era uma monarquia, mas agora o rei tinha que dividir o poder dele com uma assembleia. Porém, esses políticos não eram uniformes, os que estavam do lado da esquerda e o da direita. Não era um grupo só de cada lado. Eram diferentes. Eu tenho aqui uma lista. Você tinha ali do lado da esquerda, eu vou destacar dois grupos aqui, dois grupos que queriam promover mudanças. Um grupo chamado Jacobino e outro Girondinos. Beleza? Os jacobinos e os girondinos eram pessoas, políticos republicanos, o que significa que eles não defendiam a monarquia, eles queriam que a França deixasse de ter um rei e passasse a ter um governo como é no Brasil atual, república. A cada 4 anos tem eleição e vai mudando o governante, né? Então eles eram republicanos. Então veja bem, eles queriam uma mudança profunda no sistema político da França. Por isso eles estavam, por isso que eles se sentavam do lado esquerdo, né? É, e só que jacobinos e girondinos eram diferentes. Os dois eram republicanos. Só que jacobinos defendiam mudanças mais radicais. Girondinos, mudanças mais moderadas, né? Republicanos mais moderados eram os girondinos. Bem, maravilha. É, é, tinha também a planície ou pântano, que era aquele grupo que ficava nem lá nem cá, né? Tava às vezes mais próximo da direita, às vezes mais próximo da esquerda, o que hoje no Brasil, por exemplo, se chama de centro. Às vezes os jornalistas chamam de centrão, o centrão político. Tinha também os cordeliers, que eram os políticos mais radicais ainda que os jacobinos, à esquerda, promoviam, defendiam mudanças mais profundas, né? E tinham também aqueles que estavam lá na direita, que eram os monarquistas, né? Monarquistas porque eles defendiam a manutenção da monarquia. Olha só, eles queriam que o rei continuasse a governar. Tranquilo? Só que, por que existiam diferenças entre eles? Basicamente, isso é outra coisa importante para entender por que existem vários partidos de esquerda, vários partidos de direita. Vamos lá. Por quê? Lembra que a sociedade francesa, eu expliquei para vocês na videoaula anterior,
Era uma sociedade dividida em várias, em três estados, né? O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado é o povo. Só que, pessoal, dentro do terceiro estado tem gente que é muito pobre e gente que é muito rica, porque terceiro estado é todo mundo que não tem título de nobreza e nem faz parte da igreja. Então, veja bem, você tem lá desde o trabalhador do campo sem terra, até o trabalhador do campo com terra, até o trabalhador urbano, é, que não era proprietário nem de loja, nem de nenhum tipo de fábrica ou de qualquer coisa que seja, até o burguês, que era dono de um comércio pequeno, ou do burguês, que era dono de um comércio maior, ou do burguês, que era dono de uma grande indústria, que seja uma fábrica. O que eu quero dizer para vocês? Que dentro do terceiro estado tinha divisões, né? Se tem divisões, também vai ter interesses diferentes ali dentro. Então, esses grupos diferentes, jacobinos, girondinos, cordeliers, eles representavam interesses de setores das sociedades diferentes. Então, vou usar algumas vezes o termo burguesia ou burguês. O burguês, ele é o dono ao dono do meio de trabalho, né? Por exemplo, dono de um comércio, o dono de uma fábrica. Só que o dono de um comércio pequeno é muito diferente de um dono de um grande comércio. Entende a diferença? Então, basicamente era assim, os girondinos representavam os interesses da alta burguesia, o setor mais rico do terceiro estado. Já os jacobinos representavam o interesse da pequena burguesia, né? Da pequena burguesia, aqueles pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos. Os cordeliers, por sua vez, representavam interesses de setores mais pobres ainda. Tranquilo? Deu para entender aí? Uh, isso é importante saber porque a Revolução Francesa vai ter diversas mudanças que eu vou explicar a partir de agora. E é importante vocês entenderem. Continuando. Com a Revolução Francesa, o, o rei, o poder do rei foi questionado, né? Imaginem vocês que um dia chegaram para o rei, que até então era considerado era considerado que o poder dele ele emanava de Deus. Ninguém questionava o poder do rei. Imagina vocês só uma coisa. Chegaram, a população foi lá, invadiu aquela prisão, a Bastilha, fez grandes protestos, tomou e obrigou o rei a obedecer uma constituição, uma lei, cara. O rei agora obedece uma lei. Só que os outros reis da Europa começaram a ficar com medo disso. Falou, ô louco, meu, peraí. E se isso chegar aqui? Vamos olhar esse mapa que eu estou colocando aqui nessa página, ou perdão, nessa tela. Eu estou mostrando aqui com o cursor do mouse a França. Aqui é a França, tá vendo? Aí eu tenho a Espanha em amarelo, aqui ó, Portugal em verdinho claro. Aqui desse lado direito da França, vamos dizer assim, tem vários reinos que aqui nessa região mais central é onde hoje é a Alemanha. Na época a Alemanha nem existia. A Alemanha, onde hoje é a Alemanha, eram vários reinos que depois, mais de um século depois dessa época que a gente está falando, eles se uniram e formaram um país, que é a Alemanha. No norte da Alemanha existia um reino chamado Prússia, beleza? Mais ao sul aqui a gente tem a Áustria, tá vendo? Esses dois reinos eram reinos absolutistas, tinham reis tinham poder absoluto. Nenhuma lei questionava o poder desses reis, ou nenhuma lei estava acima do poder deles. Muito bem, então esses reis, com medo de que a Revolução Francesa servisse de exemplo para os seus súditos, eles se uniram
e formaram um exército junto com outros reinos para atacar a França, para invadir a França e tentar acabar com a Revolução Francesa. Isso foi a partir do ano de 1792, estão vendo aqui que eu estou apontando? Então, os reinos absolutistas, liderados pela Áustria e pela Prússia, formaram uma coalizão para lutar contra a Revolução Francesa. E como é que os franceses vão se defender, aqueles que defendiam a Revolução? Eles vão formar uma coisa chamada Comitê de Salvação Pública. Cidadãos se alistavam para lutar contra esses exércitos inimigos, beleza? E os franceses quase foram derrotados, mas na verdade eles conseguiram vencer esses exércitos da coalizão da Áustria e da Prússia, principalmente por causa da adesão dos sans-culottes. Lembra dos sans-culottes? Moradores, principalmente de Paris, trabalhadores, geralmente pobres, que aderiram à luta defendendo a Revolução, beleza? Muito importante a participação dos sans-culottes na defesa da Revolução Francesa. E aí tem uma outra curiosidade muito legal sobre esse assunto. No ano de 1792, os franceses, grande parte deles eram os sans-culottes, estavam lutando contra a coalizão internacional formada por Áustria e Prússia, certo? Maravilha. Nessa época, surge uma música que os franceses cantavam no campo de batalha para empolgar os soldados, que hoje é o hino nacional da França. Então, o hino nacional da França, chamado Marselhesa, ele foi composto como uma música de guerra. Tranquilo? Então, eu trouxe para vocês ouvirem aqui um pequeno pedaço de um podcast chamado Escutando História. Deixa eu só confirmar se é esse o nome mesmo. É Escutando História, que é um podcast muito... É Escutando História, confirmado, é isso mesmo. Esse... Vou fechar meu WhatsApp que está apitando aqui. Esse podcast é muito bacana. Ele é feito por um professor de história que fez um episódio chamado Músicas que Inspiraram Guerras e Revoluções. Eu trouxe um pedacinho para vocês ouvirem, em que primeiro ele coloca um pedaço do hino da França. Esse pedaço do hino da França é, na verdade, um trecho de um filme chamado Piaf, que conta a história de uma cantora chamada Edith Piaf, em que ela aparece cantando o hino da França. E logo depois ele comenta um pouco sobre essa música chamada Marselhesa. Escutem, é um trechinho de 2 minutos e 40 apenas. Escutem aí, vamos lá. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Não se pode negar que a Marselhesa, uma das canções mais populares do mundo, que se tornou o hino nacional da França, onde quer que seja executada, tem o poder de provocar seus ouvintes, que logo se juntam ao coro para acompanhar a canção. A Marselhesa foi composta por Roger de Lille, um oficial do exército francês, com o título original de Canto de Guerra para o Exército do Reno, em 1972. Em sua origem, o nome não tinha qualquer relação com a cidade de Marsella, que ficou consagrada
com o nome que acabou passando para a posteridade. A música foi um pedido feito a seu autor pelo prefeito de Estrasburgo para encorajar os soldados em combate na região do Reno em uma guerra contra o imperador da Áustria. A canção logo tornou-se um sucesso entre os combatentes franceses que lutavam pelos ideais da Revolução de 1789, chegando à região da Provença, no sul do país, onde fica a cidade de Marselha. Foram os marselheses que levaram a canção a Paris. Registros históricos apontam que os soldados cantaram a música durante todo o percurso, desde o sul até a capital da França. Com a vitória do exército revolucionário na Batalha de Valmy, a Marselhesa se tornaria o hino da República Francesa, tendo sido instituída oficialmente como tal em 1795. O caráter revolucionário do hino fez com que ele fosse banido em outros momentos históricos, tanto por Napoleão Bonaparte, como por Luís XVIII e Napoleão III. Com a instauração da Terceira República em 1879, ela finalmente foi confirmada como o hino nacional francês. Legal, né, pessoal? Fica a dica para vocês, quem gosta de história, esse é um podcast muito legal, ele se chama Escutando História, tem vários episódios sobre assuntos diferentes. Certo? Continuando a nossa história, acontece que até aqui a França continuava sendo uma monarquia, mas os protestos continuavam, principalmente porque as reformas que tinham sido feitas até aquele momento no governo francês, elas atendiam somente aos interesses da alta burguesia. Então, os sans-culottes e os camponeses, por exemplo, continuavam fazendo protestos e defendendo mudanças mais profundas, mais radicais, né? Por exemplo, no mês de agosto de 1792, os sans-culottes tomaram o Palácio das Tulherias, onde o rei estava. Lembrando que o rei tinha sido preso tentando fugir, né? Destituíram o rei, ou seja, tiraram o rei do poder, falaram, você não manda mais na França. E então foram feitas novas eleições. Claro, os políticos lá se organizaram, fizeram novas eleições, e é interessante que essas novas eleições foram feitas a partir de sufrágio universal masculino. Só explicar algumas palavras, sufrágio significa voto. Universal, porque você não é o contrário de censitário. Universal é quando você não precisa provar renda, propriedade, não precisa provar que tem dinheiro para votar. Voto censitário é quando você precisa provar que tem um certo dinheiro para poder votar. Só que outra coisa interessante é que mulheres não estavam os direitos das mulheres não eram considerados. Então era um sufrágio universal para homens. Beleza? Não que as mulheres não participassem da Revolução Francesa, muito pelo contrário, muitas revolucionárias, tanto populares quanto intelectuais, eram mulheres, mas os políticos ali não consideravam ainda os direitos das mulheres, tá bom, pessoal? Esse é um quadro que eu gostaria que vocês vissem, é um quadro chamado A Tomada do Palácio das Tulherias, né? Ele foi feito no final do século XVIII, mais ou menos quando estava acontecendo essas coisas que a gente está falando. Ele está exposto no Museu do Palácio de Versalhes, aquele palácio que eu mostrei para vocês em aula, né? Que foi construído pelo avô do rei Luís XVI, que é o rei que governa a França nesse momento, né? O avô dele era o Luís XIV, Luís XIV, que se chamava de Rei Sol. O poder dele era tão grande que ele achava que ele era o Sol, né? Se deu o nome de Rei Sol, né? Muito bem. Então eu queria que vocês vissem aqui uma representação, não é que foi assim, né? Mas o artista decidiu representar desse jeito, e como vocês podem olhar, parece que o artista quis demonstrar que houve uma boa dose de violência nesse processo de tomada do Palácio das Tulherias, né? Onde o rei Luís XVI estava, e aí ele foi preso, foi tirado de lá de dentro e destituído do poder. E por que ele foi tirado de lá de dentro? Aí entra esse segundo quadro aqui, essa gravura
que foi feita no século XIX, já 1800 e pouco, que mostra o rei Luís XVI sendo guilhotinado. Em janeiro de 1793, o rei foi julgado pelo novo governo da França, que a partir desse momento não era mais monarquia, era república, e o governo da França agora se chamava Convenção Nacional. Era um grupo de pessoas que governavam a França e que, pela lei, governariam por um tempo, depois teria novas eleições, né? Uma república. Então o rei foi julgado e foi condenado culpado por traição. Ele foi considerado um traidor da França, porque ele estava fugindo para se abrigar nos países inimigos, não é? Os países que estavam tentando invadir a França para acabar com a Revolução. E aí ele foi enforcado em praça pública. Veja bem, você tem aí uma praça, no centro da praça era montado um palco, em cima do palco tinha uma guilhotina, que foi uma máquina inventada por um cara chamado Guilhota, era o sobrenome dele, Guilhota, e essa máquina foi inventada para que ela executasse as pessoas de forma muito rápida e certeira. Então a pessoa era colocada deitada, vocês podem ver o corpo do rei aqui deitado, tá vendo? E o pescocinho dele ficava bem na linha em que a lâmina caía com força, e aqui embaixo tinha um cesto onde a cabeça dele caía. E a pessoa lá, o carrasco que estava lá em cima, pegou a cabeça do rei e expôs para o público. Imagina só como isso é muito para a época, é uma pena de morte, mas pensa, é uma época em que até pouco tempo atrás o rei era considerado, o poder do rei era considerado como se fosse algo que viesse de Deus, ele estava lá porque Deus quis. Na Revolução Francesa, eles cortaram a cabeça do rei, isso significa que a Revolução Francesa começa a pôr fim a todo um sistema político baseado no absolutismo do poder real, beleza? No poder absoluto do rei. Isso é um grande significado da Revolução Francesa. E aí a gente entra na segunda fase da Revolução Francesa. A primeira fase é a monarquia constitucional, a segunda fase é a Convenção Nacional. No começo da Convenção Nacional, quem governava, quem tinha mais influência no governo, eram girondinos, aquele grupo que era representante da alta burguesia francesa. Mas os girondinos perderam influência na política, perderam poder para os jacobinos, exatamente porque os girondinos não queriam promover aquelas mudanças que o povo estava pedindo. O povo estava pedindo mudanças mais profundas, né? Então os jacobinos foram ganhando poder, dominaram a Convenção Nacional e começaram a implantar o seu programa de governo, que era mais radical do ponto de vista dos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Então, por exemplo, eles implementaram o sufrágio universal, lembrando que o sufrágio é universal, ou seja, não precisa ter dinheiro para votar, mas as mulheres não votam ainda. O sufrágio universal masculino. Confiscaram as terras, confiscar é tomar as terras, tomaram as terras dos nobres que tinham fugido da França. Claro, galera, quando começou aqueles protestos que eram super violentos, muitos nobres saíram fora, fugiram para a Áustria, por exemplo, que era vizinha, fugiram para a região onde depois veio a ser a Alemanha. E as terras deles, então, os jacobinos confiscaram e distribuíram terra para quem não tinha terra. Então, veja bem como o projeto de governo dos jacobinos era mais voltado para a população mais pobre. Outra coisa que os jacobinos fizeram foi acabar com a escravidão nas colônias francesas. A França tinha colônias, do mesmo jeito que o Brasil era colônia de Portugal, a França tinha colônia, por exemplo, o Haiti, né? Os jacobinos acabaram com a escravidão no Haiti.
o Haiti já estava em processo de independência, porque as pessoas escravizadas lá no Haiti, quando viram a Revolução Francesa acontecendo, quando ficaram sabendo, né, na verdade, que estava acontecendo a Revolução Francesa, e que aqueles ideais de liberdade e igualdade estavam sendo colocados em prática, decidiram então que eles iam fazer o mesmo lá no Haiti. Então, eles tomaram a ilha toda, o Haiti fica numa ilha, tomaram a ilha e expulsaram todos os franceses que viviam lá e acabaram com a escravidão. A independência do Haiti foi a segunda independência das colônias, foi a segunda independência das colônias na América. A primeira foi a dos Estados Unidos, né? Então a segunda foi a do Haiti, só que a do Haiti foi a única que foi feita pelos escravos, beleza? E outra coisa que os jacobinos fizeram foi controlar o preço dos alimentos. Estava proibido subir o preço dos alimentos. Beleza? Porém, os jacobinos se perderam um pouco na forma de governar. Por quê? Eles não aceitavam, principalmente o líder dos jacobinos, chamado Maximilien de Robespierre, eles não aceitavam que o seu governo fosse questionado. Então, a ideia de liberdade ficou meio capenga ali, a ideia de liberdade ficou um pouco fragilizada por essa forma de governar dos jacobinos. Todo mundo que questionava o governo dos jacobinos era perseguido pelo Comitê de Salvação Pública, aquele grupo de pessoas que se alistou para defender a França contra a invasão da Áustria e da Prússia. Era perseguido e preso por esse grupo o Comitê de Salvação Pública, e podia ser, inclusive, morto pela guilhotina. Né? Na verdade, olha só o número: 17 mil pessoas foram guilhotinadas no período de governo dos jacobinos. Por isso que esse período de governo, 17 mil pessoas, igual o rei, em praça pública, então as pessoas iam lá para assistir, como se fosse um grande espetáculo. Por isso que o período de governo dos jacobinos ficou conhecido como também o período do terror, beleza? Né? Era usado um tribunal que eles criaram para julgar as pessoas, que era o Tribunal Revolucionário. Então, principalmente os monarquistas que defendiam a volta da monarquia e os girondinos foram perseguidos e mortos na guilhotina. Com isso, os próprios jacobinos foram aos poucos perdendo apoio da população, foram ficando fragilizados, porque o povo foi ficando assustado com aquilo, certo? E aí eles vão perder o poder para os girondinos. Os girondinos vão voltar ao poder. Na verdade, no dia 27 de julho de 1794, os girondinos tomaram o poder dos jacobinos. Esse dia é chamado 9 de Termidor. Por que 9 de Termidor? Porque os jacobinos, eles pretendiam que a revolução mudasse completamente a história da França. E eles, nessa ideia de mudar completamente, eles queriam mudar até o calendário. Então eles criaram um novo calendário e os nomes dos meses mudaram, né? Termidor era o nome de um mês que ia mais ou menos do meio de junho a uma parte de julho. Pegava junho e julho, uma parte, que é a parte mais quente do ano. Termidor significa verão, perdão, significa calor, tá bom? No dia 9 de Termidor, que é o 27 de julho de 1794, os girondinos voltam ao poder. Eles tiram os jacobinos do poder. E aí o que significa? Que eles estão colocando os interesses da alta burguesia no governo. Né? Por exemplo, os preços foram liberados, os comerciantes puderam voltar a aumentar os preços, eles tentaram reestabelecer a escravidão nas colônias, mas já não dava mais, o Haiti já estava ficando independente, isso só fez com que os revolucionários do Haiti
ficassem mais empolgados para lutar pela sua independência, beleza? E em maio de 1795 foi feita uma nova constituição para a França, e essa nova constituição mudou a forma de governo, continuava a ser uma república, só que agora essa república não se chamava mais Convenção Nacional, agora ela se chama Diretório, ou seja, entramos numa nova fase, a primeira fase monarquia constitucional, depois Convenção Nacional, e o diretório. No diretório, 5 pessoas governavam a França, e para vocês terem uma ideia de como os interesses dos mais ricos voltam a ser representados, o voto, por exemplo, ele deixa de ser universal e volta a ser censitário, precisa provar que tem dinheiro para poder votar, beleza? Porém, aqueles protestos não paravam porque o povo tomou gosto e viu que o povo podia exigir mudanças. A Revolução Francesa é muito importante porque ela demonstra que o povo organizado pode exigir mudanças do governo, né? Então, por exemplo, né, o François Babeuf liderou uma revolta que ficou conhecida como Conjuração dos Iguais. É importante esse nome, dos iguais, porque eles estavam reivindicando o retorno daqueles ideais de igualdade mais profundos, né? É um exemplo. O François Babeuf foi preso e foi guilhotinado. Aliás, não só ele, é preciso fazer justiça que nessa época do diretório, em que os girondinos voltaram ao poder, tiraram os jacobinos, eles perseguiram os jacobinos e fizeram a mesma coisa que os jacobinos tinham feito antes no período do terror. Mataram todo mundo, guilhotinado em praça pública, beleza, galera? Então a violência não parou aí, tudo bem? Então, diante desse cenário, pessoal, grande parte da população francesa, especialmente os setores mais ricos, queriam que a revolução acabasse. Queriam que aqueles protestos acabassem, porque eles queriam que os negócios voltassem a funcionar, porque os lucros estão diminuindo, certo? E de que jeito que eles vão fazer isso? Como que vai acabar com a revolução? Principalmente apoiando uma pessoa para se tornar um governante da França que fosse um governante autoritário, que fosse um governante que concentrasse muitos poderes, ficasse muito poderoso para acabar com a revolução, né? Então, no dia 18 de Brumário, lembrando daquela mudança dos meses, Brumário equivale mais ou menos a novembro, né, o fim do ano já. Um general francês chamado Napoleão Bonaparte, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele tinha ficado muito famoso por ter liderado tropas que venceram aquelas batalhas contra a Áustria e contra a Prússia, né? Na verdade, a maior parte das batalhas que o Napoleão venceu foram na região da Itália, porque ali na Itália também teve batalhas contra a França. É, o Napoleão Bonaparte era um general do exército bastante famoso, né? Então, a alta burguesia francesa apoiou o Napoleão para que ele depusesse o diretório, acabasse com o diretório, que era esse governo que existia na França nesse momento, em 1799, e criasse uma nova forma de governo, em que ele governava junto com mais 2 pessoas, era o consulado. Só que ele governava com mais 2 pessoas, só que ele não aceitou essas outras 2 pessoas, rapidamente ele tirou essas pessoas do governo e implantou um governo autoritário, um governo em que ele governava sozinho. Beleza, galera? Tanto que no ano de 1804, poucos anos depois, ele faz um plebiscito, que é uma consulta à população, perguntando se ele pode ser o imperador da França. E consegue, então ele se torna imperador da França. Olha só que ironia do destino, né? A Revolução Francesa começa pondo fim à monarquia absolutista, vira uma república. Então, primeiro monarquia constitucional, depois a Convenção Nacional, depois o Diretório e, por fim,
o consulado, até que o Napoleão Bonaparte se torna imperador. A França volta a ser uma monarquia. Só que agora é uma monarquia que tem constituição, tal, mas é importante entender uma coisa. A Revolução Francesa colocou o poder nas mãos da burguesia. Percebe que foi um processo em que o povo lutou, mas no fim das contas, quem ficou com o poder foi a burguesia. Por quê? Quem está lá no poder está representando os interesses de uma parte da sociedade. Ele pode até falar que está representando o povo todo, mas as medidas tomadas geralmente representam uma parte da sociedade. E essa parte era a burguesia. A Revolução Francesa, além de colocar fim ao absolutismo, pôs fim não, levou a burguesia ao poder. Beleza? Então essa foi a nossa aula de Revolução Francesa. Vocês vão me enviar 3 perguntas sobre isso que eu falei aqui nessa aula. Valeu, galera!